alimentos que são proibidos até 1 ano de vida. As oleaginosas, castanhas, né, amendoim, são alimentos que são potencialmente alergênicos, tá? E eles são pequenos, o bebê ele pode se engasgar com aquilo. A partir do 9º mês, 10º mês, você pode começar a adicionar isso de uma forma de preparação. Uma pasta de amendoim sem aditivos, né? Numa preparação para que o bebê tenha contato com aquele alimento. Assim como muitas mães têm dúvida em relação a ovo, né? A banana, a kiwi, algumas frutas que têm um potencial alergênico maior, mas as crianças precisam ter contato com esses alimentos nesse período, tá? Nesse período elas têm uma janela de oportunidade, então é mais fácil elas não desenvolverem alergia quando tem contato com esse alimento do que quando deixa mais pra frente. Então, se for oferecer o ovo inteiro, clara e gema. Qual é o cuidado que a gente deve ter? É interessante que a gente tenha, né, sempre de antemão, um antialérgico, geralmente os pediatras orientam, caso ele tenha alguma reação tópica, né, ficou vermelho, a boca inchou, o olho inchou, ele ficou engasgado, né, o bebê tá apático, então talvez ele tenha uma reação alérgica sim, tá? Então, se for uma alergia leve, dá o antialérgico. Se for uma alergia mais forte, correr para o hospital. Outro alimento que não é para dar para o bebê é o mel, porque o mel ele contém uma toxina botulínica, tá? Ele pode estar contaminado, então até 1 ano de vida não pode oferecer o mel para o bebê. Eu coloquei aqui num asterisco uva, morango, porque são 2 frutas que ele pode se engasgar, então o corte deve ser correto, vou mostrar para vocês, mas no início eu não aconselho que vocês ofereçam para o bebê, tá? O leite, tá? Porque o bebê, ele tem um intestino muito sensível. Então, muitos bebês, eles sangram, eles têm alergia ao leite desde o início, tá? Por isso que as fórmulas infantis são fórmulas específicas para o bebê, para imaturidade intestinal. Então, não ofereçam leite até 1 ano para o bebê, porque eles podem apresentar algum tipo de reação ou alérgica ou de sensibilidade. E açúcar e doce no geral, até 2 anos de vida, de acordo com o guia alimentar para menores de 2 anos, né? A gente sabe que não pode oferecer açúcar, doces industrializados para os bebês. E eu não coloquei aqui, mas o sal pode sim fazer parte da alimentação do bebê, mas de uma maneira muito pequena, tá? Antes era proibido, agora já é permitido, mas muito pouco. De preferência que vocês usem temperos, ervas finas com alho desidratado, vocês podem fazer essa misturinha e temperar a comida do bebê. A partir de 1 ano é que o bebê vai se alimentar da mesma comida da família, em relação a temperos, em relação às preparações de modo geral. Mas é interessante que vocês saibam que a família já deve fazer bons hábitos alimentares desde sempre, porque o bebê vai comer o que a família come. Então, de repente, é a hora da família se adequar à alimentação do bebê, que com certeza é muito mais saudável. Todo mundo sabe que a gente precisa ter cuidados redobrados em relação à higiene dos alimentos para os bebês, né? Ninguém quer que o bebê pegue uma intoxicação alimentar por algum vírus ou bactéria. Nesse momento, o bebezinho tem uma imunidade muito baixa, então a gente precisa ter um cuidado redobrado, sim. Então, a gente comprou os alimentos, as frutas e os legumes, a gente precisa primeiro fazer a limpeza, lavar com água, né, com a escovinha, tirar todas as sujidades, e depois fazer a desinfecção. A cada 1 litro de água, você pode utilizar 1 colher de sopa de água sanitária sem alvejante, ou o hipoclorito de sódio, né? Já tem os produtos no mercado, então você vê lá, de acordo com o produto, a diluição. Mas não utilizem vinagre, o vinagre não serve para desinfectar, o vinagre serve para temperar alimentos, tá certo? Depois você vai enxaguar e você vai armazenar em refrigeração, certo? As frutas e a maioria das verduras, né? Bom, uma coisa que é prática, que eu falei pra vocês, é
congelar os alimentos. Então você vai fazer as preparações e aí você vai colocar nessas forminhas, porque geralmente são as porçõezinhas que eles comem. Então você vai colocar, nesse caso, como não tem tampa, você vai colocar um papel filme, mas já tem também forminhas com tampa e você vai colocar no congelador, tá? Depois você tira, se você quiser reutilizar, você tira as porçõezinhas e coloca num potinho armazenado ali. O que é que você vai fazer? Você vai colocar no refrigerador, no congelador. Isso aqui vai durar, em média, 1 mês, tá? De forma segura, dura 1 mês. Aí você vai retirar para, por exemplo, amanhã você vai dar o almoço do seu filho. Então, à noite você vai retirar do congelador e vai deixar ele descongelar no refrigerador. Não cometam o erro de deixar o alimento descongelar em temperatura ambiente. Isso pode ocasionar infecção, contaminação alimentar, certo? O alimento nunca pode ser descongelado a temperatura ambiente, muito menos em água corrente. Então, tirem do refrigerador na noite anterior o almoço e o jantar. Na hora que você for servir, ele vai estar descongelado. E aí você só precisa esquentar ou no micro-ondas, tá? Em um recipiente livre de bisfenol, BPA free, né? Como a gente fala. Ou em banho-maria, tá certo? E aí você oferece para o seu bebê a refeição. Então, isso é uma forma muito prática de você congelar sopinhas, purês, feijão. E aí você vai deixar o seu dia a dia muito mais prático utilizando as forminhas. Outra dica que você pode fazer são os caldinhos, né? E congelar. Por quê? Os caldinhos, eles vão ajudar a molhar os alimentos, a dar mais sabor. Geralmente o bebê ele gosta da comida mais úmida. Então você faz uma bandejinha de caldinho, ou caldinho de feijão, caldinho de legume, caldinho de frango, e você deixa para na hora tirar a porçãozinha, descongela ali 30 segundos no micro-ondas, joga por cima da refeição e eles vão ter uma aceitação muito melhor.